irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, eu vou ler uma palavra que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 3, e versos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Então, na palavra amor, existem muitas coisas que se usa da palavra amor. O amor é uma palavra de amparo. O amor é onde as pessoas se amam, as pessoas têm comunhão com Deus, com família, com quem convive, com as pessoas, com todos, no modo geral. Porque o amor é o controle da vida das pessoas. Aí Jesus então diz que foi enviado por Deus para trazer salvação a toda a humanidade. Então tem um porém que Jesus disse em Marcos 16, versos 15 e 16. Diz: "Ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo." É a primeira parte, tá? Então, por que Deus então enviou o Filho ao mundo? Porque o mundo estava necessitado de Jesus vir ao mundo. A humanidade era um escravo de pessoas que se diziam religiosas, mas que nada faziam para ajudar a pessoa necessitada. Era apenas religioso com título de certas ação de prática, mas não garantia salvação para ninguém. Inclusive as pessoas pobres, doentes, necessitadas de tantas formas, eram desprezados. Eles não tinham vez no meio da sociedade, eram excluídos pelos que se diziam religiosos, chefes de religião pagã. E Deus então enviou seu Filho para resgatar, trazer o conhecimento da salvação e libertar os oprimidos. Aí então a Bíblia diz que a opressão não vem de Deus, ela é uma ação do inimigo, chamado diabo, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, diz assim que a este Jesus foi ungido para curar toda a enfermidade e para pôr os presos ou os oprimidos em liberdade, porque eram oprimidos pelo diabo. Então o diabo se apodera de certas coisas, em certos sistemas da pessoa, da religião, da organização, e eles não reconhecem ninguém necessitado. É só aqueles que cabem dentro do grupo. Então quando Jesus veio ao mundo, ele foi recepcionado por quem? Ele foi recepcionado exatamente pelos pecadores, pelos publicanos, pelas meretrizes, pelos pecadores, cobradores de impostos, porque se sentiam necessitados, eles também eram escravizados. E Jesus, quando viu que a multidão ia vindo, disse: "Eu sinto grande compaixão por essa pessoa, que andam desgarrado como ovelha que não tem pastor." Quer dizer, elas não tinham ninguém representante por elas. Eram pessoas abandonadas da sociedade. E Jesus veio então para resgatar o que se havia perdido. O perdido é aquele que não conhece a palavra de Deus. É aquele que nunca ouviu de Jesus. Nunca teve uma oportunidade de entender que Jesus é o Salvador da humanidade. Então, aí as pessoas
vivem como se Deus não existisse. Mas Jesus veio para resgatar exatamente o que se havia perdido. Então, nessa palavra amor, a pessoa se dedica ao amor de Deus, sendo materializado em pessoas. O amor de Deus, ele deve ser materializado em pessoa, transmitido nas pessoas. Porque o interesse de Deus, o que Deus vê na terra, de maior importância, em primeiro lugar, é a pessoa. Não é o nosso materialismo, não é a nossa profissão, não é a nossa capacidade de coisa, mas o ser um cristão convertido a Deus. Reconhecer o pecador, reconhecer que ele é um pecador, é desvalido, separado da presença de Deus e que ele não tem salvação, não tem esperança. E para ele ter essa decisão, precisa ele ouvir a palavra de Deus. O primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. O segundo passo é ele acreditar. O terceiro passo é ele decidir e aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todas as outras bases de segurança que ele tinha, como base religiosa, caem por terra. Nada mais dessas coisas vai valer. O que vai valer é Jesus na vida dele. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não é a religião que leva a pessoa ao céu. É a fé em Jesus. É Jesus que caminha a pessoa para o céu e encaminha. Tá, louvado somos o Senhor. Por quê? A religião convida para ir aonde? A religião convida a pessoa para um dia ser julgado no grande julgamento final. No juízo final. Lá ninguém vai ter vez de voltar mais atrás. Lá não vai existir mais arrependimento ouvido. Porque a pessoa, no momento que ele ouve a palavra, ele entendeu a palavra, Deus sabe até quando é o último momento que a pessoa não está entendendo. Mas a partir do momento que Deus percebe que a pessoa entendeu e não decide, aí vai tratar com essa pessoa individual. Ele não é mais inocente, ele é um pecador incrédulo, duro de coração. Então, mas aquele que ouve e crê e aceita Jesus, seja ele o pecador que for na condição que ele viver, na pior situação da vida. Jesus não veio para pesar pecado, botar o pecado numa balança. Esse pecadinho não mata, aquele outro pecado não mata, aquele outro pecado mata, aquele outro mata. Não, pecado, se a pessoa morrer no pecado, qualquer pecado leva à condenação. Qualquer tamanho de pecado. O primeiro pecado é não crer no Filho de Deus. É o não crer e não aceitar. Esse é o primeiro grande pecado na vida da pessoa. Que a pessoa nunca percebeu isso. Então, mas eu tenho boas ações, eu faço caridade, tantas coisas para tantas pessoas, eu distribuo cesta de alimento, eu distribuo coisa e tal. Isso não salva ninguém. Isso não salva ninguém, não leva ninguém para o céu. A palavra está escrita em Efésios capítulo 2, versículos 6 a 8. Porque somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça de Deus e não por obra. A obra é aquilo que a pessoa pratica, o trabalho que ele faz. Seja ele está fazendo bem, mas ele não creu na palavra, a vida dele não está colocada no lugar certo onde a sua obra vai valer. A pessoa, para valer a obra dele, ele tem que praticar as coisas que a Bíblia ensina. Saiu fora dos contornos da Bíblia, está vivendo fora do caminho. Não leva ao céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. Quando ele diz, ninguém. Não tem outra entrada para o céu. Então ele é o caminho. E é ele que leva ao céu. E sem passar por ele, sem ser guiado por ele, não entra no céu. Ele é o vaquiano de Deus. Quando uma pessoa não sabe onde é um lugar e arruma uma pessoa vaquiana que conhece o tal lugar e a casa que a pessoa mora, ele pega um vaquiano para ir com ele lá levar a pessoa naquele lugar. É um vaquiano. Então Jesus é o vaquiano do céu.
E não há outra porta. Se alguém não entrar por essa porta, por outra parte, é ladrão e salteador. Mas esse que entrar pela porta, que é Jesus, entrará e salvará, entrará e sairá, salvo. E achará pastagem, quer dizer, alimento abundante para a alma, para o espírito, para a vida de fé. E aí Deus passa a habitar na vida da pessoa, como a pessoa seja a sua casa de moradia. A sua casa. Que diz em Hebreus que qual casa somos nós, depois de nós ser santificados, para o Espírito Santo habitar em nós. A casa que Deus fala aqui na terra é nós, é a pessoa, ele habita na pessoa. Por exemplo, quando Davi estava em pecado, que ele tinha pecado, que ele adulterou com a Betseba, o que aconteceu? Ele caiu da graça. O Espírito Santo não tinha saído dele, mas não movia com ele nada. Estava só assistindo ele de lado. Então ele chorava muito, lamentava muito, a triste sorte, e chegou um ponto assim que ele orou assim, cria em mim, ó Deus, um coração novo. Coloque em mim um espírito reto, novo. Renova em mim a minha fé. E não retire de mim o teu Espírito Santo. Se ele não fizesse essa oração, não reconciliasse com Deus, o Espírito Santo se ia afastar dele. Ele ia passar a viver a condenação. Mas como ele orou assim, Deus teve misericórdia, que Deus é compaixão, perdoou ele, e ele voltou a ser o homem lembrado por Deus. Deus não levou aquelas coisas mais depois da confissão dele que lá encontra. Até ali ele estava vivendo aquele momento lá, uma vida de pecador. Mas a partir daquele momento da oração para frente, ele mudou. Então, como que a pessoa vai orar a Deus se não conhece a palavra de Deus? Santa Maria, Ave Maria, sei lá quantas Maria, não é? Essa coisa não salva, essa coisa não perdoa, essa coisa não dá direito a nada. Essa coisa é chamada de oração decorada, contada bolinha, para não perder a conta. Não tem. Jesus ensinou a orar o Pai Nosso que está no céu. Reconhecer Deus que é Pai que está no céu. Ele não está aí numa parede pendurado, numa cruz, pendurado no pescoço, dentro de uma carteira, ou aí num quadro. Ele está no céu. O Pai está no céu. Então, assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus habita em nós, fazer a sua vontade em nós, como Ele é no céu. Como Ele tem o seu hábito no céu, de liberdade, porque lá é dele, então aqui na terra também ele precisa viver nossa vida. Então aqui a casa dele na terra é a nossa vida. Se sair da nossa vida ou nós sair dele, perdemos o caminho. Outra coisa. Então, precisa a pessoa reconhecer que é um pecador. Jesus repete várias vezes que ele é o caminho, ele é a porta. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a solução, ele é a decisão, ele é tudo. Ele é tudo, sem ele nada se faz. Até diz em João 15, verso 5, diz assim, porque sem mim nada podeis fazer. As pessoas fazem muita coisa, mas como é que eu estou fazendo tanta coisa e eu não sou crente? Mas ele está fazendo materialmente. Na vida espiritual, ele não vai entrar no céu com as obras que ele faz com o trabalho. Ele não vai entrar. Se eu entrasse assim, não precisava de Jesus ter vindo na terra, porque já tinha obra. Já tinha obra. Por exemplo, se uma pessoa pobre ir numa casa de um ricaço para pedir alguma ajuda, ele não dá nada. Ele vai trabalhar. Porque ali ele não vai aparecer como um doador. Ele não vai aparecer, ninguém vai ficar sabendo que ele ajudou alguém. Agora, se é uma arrecadação que é feita por uma parte religiosa, uma arrecadação para ser distribuída aí no modo geral, com a comunidade, então daí eles abrem a mão. Aí o mercado cede, a loja cede, a farmácia cede, tudo cede, porque aí ele vai aparecer depois no relato. Essa mercadoria foi fulano tal que doou, foi aquele mercado, foi aquela farmácia, foi aquela pessoa, foi ele que doou essas coisas, essa doação. Vamos agradecer a Deus por esse homem, por essa pessoa que nos ajudou. Mas primeiro, a pessoa. Então daí antes ele não vai aparecer, ele tem que fazer alguma coisa que ele apareça.
Mas aparece aqui na terra, mas no céu não. Bom, então uma pessoa sem a salvação, a religião leva a pessoa ao julgamento final. O triste julgamento dos ímpios que morreram sem salvação, que tiveram milhões de obras, mas morreram sem aceitar o Cristo, sem querer aceitar Cristo. Esse lá, eles vão sentir a dura pena, porque existe outro juízo, não que existe um juízo no céu de julgamento, mas lá no céu é julgamento de obra do salvo para receber galardão, receber recompensa de Deus pela vida de fé que ele viveu. Mas quanto a mais outras coisas, não tem. A religião não salva ninguém. Agora, a fé, Jesus salva e leva para o céu. Perdoa, cura, liberta, transforma, faz uma nova criatura para servir a Cristo. Essa é a palavra que tenho em nome de Jesus também.